Meu namorado, ele confessou pra mim que ele tinha desejos por crianças. Eu comecei a namorar com esse rapaz há mais ou menos 2 anos atrás. E assim, ele sempre foi um cara muito bom, me tratava bem, tínhamos um relacionamento ok, um relacionamento legal, nada demais. E a nossa vida, sexualmente falando, era normal e a gente se dava muito bem nessa questão. Até que um dia ele começou a vir com os papos de, o que você acha da gente usar fantasias e tudo. E eu sempre fui muito aberta a esse tipo de coisa, sabe? Eu nunca tive problema. Eu penso que para eu descobrir se eu gosto de uma coisa ou não, eu preciso testar. Então, eu nunca tinha feito fantasias assim, usado fantasias com ninguém. Mas quando ele veio com esse assunto, eu falei: por que não? Vamos ver, vamos experimentar para ver se rola, né? E aí, nas primeiras vezes, ele comprou umas fantasias pra mim, assim, umas de coelhinho, sabe aqueles coelhinhos sexo? Pois é. Uma de policial, de enfermeira e tudo. E até então tava super bacana, eu tava gostando. Até que um dia ele apareceu com uma fantasia que era um vestido florido, rodadinho, que ficava bem curtinho em mim. Na época eu pensei que fosse realmente uma fantasia e tinha uma tiara. Sabe daquelas de criança, mesmo com laço? Na época eu pensei que realmente era uma fantasia. Eu juro pra vocês, naquele primeiro momento eu não associei as coisas. Eu realmente pensei que fosse só mais uma fantasia. Só que aí quando chegou no final e tudo que eu fui dobrar essa roupa pra guardar, eu vi que ela tinha a etiqueta de uma loja infantil, ou seja, não era uma fantasia que comprava numa loja de artigos sexuais, era uma roupa de criança mesmo que ele tinha comprado. Aí depois eu achei meio estranho, mas não falei nada. Só que a partir desse dia ele só queria que eu usasse aquela roupa. Então veio a segunda vez, veio a terceira vez, aí aquilo já realmente me incomodou muito, até que eu resolvi encostar ele na parede e falar assim: "E aí, por que tu quer tanto que eu fique usando roupa infantil?" E aí, de início, ele não falou nada, ele tipo, não, ele não confessou, né? Ele tentou negar, disse, não, tem nada a ver, é porque é bacana, não sei o quê. E aí eu fui encostando ele na parede, a gente começou a ter uma discussão por conta disso, porque aquilo pra mim era muito estranho. Até que no meio da nossa discussão, ele sentou na cama, ele começou a chorar, começou a pedir desculpas e falou que daquele jeito era uma forma dele controlar os desejos que ele tinha por meninas novinhas. Gente, eu fiquei, assim, horrorizada quando ele falou, porque naquele momento eu pensei logo, eu tenho uma irmãzinha, que ela tem 10 anos de idade. Então, quando ele começou a falar que ele tinha desejos por crianças, por meninas, eu fiquei muito assustada, eu fiquei com nojo, eu fiquei com raiva, eu pensei na minha irmã. Mas, ao mesmo tempo, eu tentei me controlar porque ele estava me confessando uma coisa muito séria, né? E ele falou que já fazia algum tempo que ele tinha essas vontades, esses desejos, que ele nunca tinha feito nada, mas que aquilo de eu usar uma roupa infantil era uma forma de tentar aliviar esses desejos, esses impulsos que ele tinha. E que ele já não sabia mais o que fazer, porque era uma coisa que cada vez estava ficando mais forte dentro dele. E aí eu perguntei pra ele várias vezes se ele já tinha feito alguma coisa com alguma criança. Ele falou que não tinha feito. E eu perguntei se ele concordava em procurar ajuda. De início ele não quis, porque ele falou que ele tinha muita vergonha e que ele tinha muita preocupação com o que as pessoas iam falar, iam pensar dele. E era um dos motivos pelo qual ele não tinha procurado ajuda ainda. E eu falei que não era para ele se preocupar com isso, que nós iríamos procurar profissionais mesmo, e tem aquela questão do sigilo e tudo. E aí ele concordou, ficou meio assim, mas concordou e nós fomos atrás. Então ele passou por psicólogos, psiquiatras, fez tudo o que precisava e ficou fazendo tratamento, fazendo terapia por muito tempo. A gente acabou terminando o nosso relacionamento, não foi por conta disso, foi por outra situação. Eu realmente quis ficar do lado dele nisso, mas foi outras coisas que acabaram acontecendo. E a gente ainda tem contato até hoje, porque quando nós terminamos o nosso relacionamento, ele terminou de uma forma muito tranquila. Então não tenho raiva nem nada. E aí de vez em quando eu ainda converso com ele, ele ainda continua fazendo terapia, pra ser bem sincera, ele vai fazer terapia pro resto da vida dele, porque não é uma coisa assim que, nossa, vou fazer aqui 5 sessões de terapia e tô curado. Não é. É uma coisa que ele vai levar pro resto da vida. Mas o que me conforta é saber que até hoje ele nunca fez nada. Ele tá bem controlado e ele aceitou procurar ajuda. Eu poderia ter brigado, eu poderia ter gritado, eu poderia ter denunciado, eu poderia ter me afastado dele, mas eu acho que a melhor coisa que aconteceu foi realmente ele ter me confessado e ter procurado ajuda antes de fazer qualquer coisa. E graças a Deus até hoje ele continua fazendo todo o tratamento dele e nunca fez nenhuma maldade a nenhuma criança. Mas enfim, essa é a história de hoje. E foi isso.